Boa noite, vamos conhecer os destaques desta terça-feira. Quicolo, Rua da Quianda, cidadãos falam de morte de adolescente por asfixia em aglomeração e queixam-se da falta de vias alternativas. Município de Kacongo, província de Cabinda, 73 famílias que viviam em zonas de risco foram realojadas. Ainda em Cabinda, o ministro do Interior, Manuel Homem, inaugurou nesta terça-feira o novo Centro Integrado de Segurança Pública. Comissão para a Política Social, reunião analisou e aprovou a proposta de lei de línguas de Angola. Alto Comando Militar, que tomou o poder na Guiné-Bissau, ameaça fechar órgãos de comunicação que difundirem notícias sobre o apelo à rebeldia. Girassol o jornal, terça-feira, 9 de dezembro. Bem-vindos à Atualidade. Boa noite. A falta de vias alternativas para quem pretende chegar ao mercado do Quicolo tem criado vários constrangimentos devido às obras de reabilitação no troço Quianda-Kazenga. Populares ouvidos pela Rede Girassol contam que na manhã de hoje uma menor perdeu a vida por asfixia e algumas outras pessoas chegaram mesmo a desmaiar devido à enchente. O cenário na zona da Quianda foi de empurrões, filas atrás de filas. Devido à via em reabilitação, alguns cidadãos sem alternativas para chegar ao mercado do Quicolo foram obrigados a suportar os empurrões. Segundo alguns populares, no local houve quem não aguentou e perdeu a vida. Morreu um neném aí por causa do engarrafamento, quer dizer, corre, a mãe cai com o neném no lodo e pisava o neném. Ele queria nos facilitar para abrir só por nós passar mesmo dezembro e pode continuar o trabalho. Pessoas estão vindo daqui, não tem nem polícia, nem fiscal para organizar para as pessoas passar. Agora, tem uma mãe aqui, com a criança dele, meteu o neném nas costas. Tinha muito engarrafamento. A mãe caiu, descorregou. Quando descorregou, tinha uma pessoa que estava subindo em cima do neném. Só o acesso da estrada para a praça é um formigão. Você está a passar, mas estão a se empurrar mesmo. E aí eu vejo que é mesmo uma lástima, até a dificuldade do táxi também. Através dessas obras, acho que é a razão pela qual está esse abarrotado todo. Alguns cidadãos afirmaram que, atualmente, a realidade naquela circunscrição é de constrangimentos. O índice de criminalidade, por exemplo, forçou o fecho de vários armazéns de venda de produtos diversos. Com essa ravina que estão aqui a reparar, é mesmo desafiador passar de um lado ao outro. Vi em tempo de uma senhora lá chorar porque lhe roubaram 55 mil kwanzas e nesse empurrão está mesmo desafiador. Comprar negócio, mete na moto de 3 rodas, volta assim atrás, não podemos entrar aqui porque a rua está fechada. Estamos aqui, não estamos vendendo nesse momento, está mal. Estamos a sofrer falta d'água, porque desde o momento que temos aqui a estrada, do jeito que vocês veem em Mangueira, tiraram do local. Então nós que estamos nesse lado não temos água, estamos a sofrer d'água e através desse lixo há muito mosquito mesmo, estamos a sofrer muito. Ponham um contentor e um sítio fixo para os moradores meterem lixo para evitar pelo menos as doenças no bairro. Estamos agastados com esse problema. Pelo menos vem nos arrasar no Savia, os hospitais estão cheios, principalmente na Ana Paula, através dessas doenças, cólera, muita doença, mano. Muitas águas paradas, mano. Está mesmo mal, muita gente está caindo naquela água. Principalmente crianças. Armazéns fecharam porque houve um momento que a delinquência tinha baixado, mas agora aumentou. A polícia aumentasse o seu efetivo para controlar a área, porque a área está mesmo totalmente insegura. Falta de vias alternativas para quem pretende chegar ao mercado do Quicolo tem criado vários constrangimentos aos munícipes, uma vez que a zona da Quianda, que liga os municípios do Kazenga e Cacoaco, encontra-se em reabilitação. O Comando Provincial da Polícia Nacional em Benguela informa em comunicado que tomou conhecimento e registrou por meio de denúncia a quebra de vidros laterais em 2 veículos pesados de transporte de passageiros por arremesso de pedra, na madrugada do dia 8 de dezembro do ano em curso.
quando trafegavam no troço rodoviário que passa pela aldeia do Panga-Panga, município do Egito Praia. Face ao sucedido, este comando provincial despoletou diligências que culminaram com a detenção de 2 presumíveis autores dos danos causados aos transportes coletivos em causa. O Comando Provincial agradece a denúncia e apela à contínua colaboração de todos. A empresa Macom fez circular também hoje uma nota dando conta de um apedrejamento de um autocarro. Receberam novos alojamentos. As chaves das novas residências foram entregues pela governadora de Cabinda, Susana Abreu. As residências sociais T3 dispõem da ligação da energia elétrica e abastecimento de água potável. O projeto prevê a construção de um total de 300 residências. A entrega dos imóveis pressupõe devolver a dignidade à população. Susana Abreu mostrou-se igualmente preocupada com os cidadãos oportunistas. Então, esperamos que os beneficiários façam bom uso e nós já vimos em Cabinda algumas pessoas, mesmo na condição de vulnerabilidade, acabam por comercializar as casas. Recebem as casas e comercializam. Não gostaríamos de ouvir que as pessoas na condição de vulnerabilidade recebem uma casa social e de imediato vai revender a casa. Portanto, o objetivo não é este. O objetivo é dar um teto condigno a estas pessoas, que muitos deles vivem em condições críticas, em zonas em que as ravinas estão cada vez mais a abrir-se. Visivelmente emocionados para os beneficiários é o realizar do sonho da casa própria. A par das residências, a governadora fez a entrega de cadeiras de rodas. Assim que eu já recebi minha casa, estou bem alegre, estou satisfeito. Eu agradeço no nosso governo que continue a fazer boas obras. Eu gostei muito, nós não contávamos que vamos receber essas casas, mas já recebemos as casas. O que vem na alma é alegria e agradecer ao nosso bom Deus tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Só tive a confiança da promessa que me fizeram que um dia poderia ter uma casa aqui. E cumpriram e estou alegre. Muito obrigado mesmo. Deus mesmo agradecer mesmo. Nosso pai me ajudou mesmo, me tirou na lama. Graças a Deus já tenho casa própria. Ainda no município de Kakongo, a governadora de Cabinda, Susana Abreu, procedeu à inauguração da nova sede das secretarias municipais e infraestruturas, que passam a congregar e organizar os serviços técnicos da administração municipal no âmbito da requalificação da antiga vila. Guilherme Capelo. A província de Cabinda passou a ter, a partir desta terça-feira, um novo Centro Integrado de Segurança Pública. A infraestrutura inaugurada pelo Ministro do Interior, Manuel Homem, está interligada ao Sistema Nacional de Segurança Pública e, segundo o Governo, vai garantir melhor resposta aos problemas de segurança pública na província mais a norte do país. A empreitada esteve a cargo da construtora Quedacom e custaram aos cofres do Estado mais de 4 milhões de dólares, um valor que sobrepõe a necessidade de garantir maior tranquilidade à população da província, disse o Ministro do Interior, Manuel Homem, que procedeu ao corte da fita inaugural do 5º Centro Integrado de Segurança Pública do país. Apesar de estável, são muitos os desafios em Cabinda. No que diz respeito à segurança, frisou o Ministro Manuel Homem. Redimensionamos para que fosse possível construirmos até 10, 12 CISPs nessa segunda fase. É um projeto que está orçado em mais de, este em concreto, em mais de 5 milhões de dólares equivalentes. Entretanto, o custo não é mais importante do que aquilo que é o valor da segurança pública que esta infraestrutura irá representar. A província de Cabinda tem uma situação de segurança pública controlada, mas também continua a ter desafios de segurança pública que, com esta infraestrutura, estaremos em melhores condições de darmos as respostas que a população de Cabinda nos tem colocado
no âmbito da segurança pública. O ministro Manuel Homem sublinhou que o CISP Cabinda vai igualmente dar cobertura às infraestruturas que trabalham no combate à imigração ilegal e ao contrabando de combustíveis. O novo centro integrado conta com cerca de 200 efetivos. Nós estamos a desenvolver um programa nacional de contrabando de combustíveis um pouco por todo o país. E a província de Cabinda, no âmbito destas operações, vê aqui no CISP também uma melhor capacidade de resposta a esta ação. E como podemos ver, o CISP de Cabinda está também equipado para estar disponível nas fronteiras de Cabinda, Yema, Massabi, que passam a ter cobertura desta infraestrutura. Para além das fronteiras, elas, nestas perto de 200 câmaras que estão instaladas no CISP de Cabinda, as zonas de maior tráfego, quer de circulação de pessoas como de viaturas, também estão cobertas no âmbito da monitorização. E com isto, acopladas às ações de inteligência policial e criminal que decorrem desta atividade, com certeza o combate não só à imigração ilegal, ao contrabando de combustíveis e outras práticas lesivas à segurança pública ganham maior destaque e reforço com esta infraestrutura. Sobre a manutenção do novo Centro de Segurança Pública, o ministro Manuel Homem respondeu. Para este segundo bloco de infraestrutura desta natureza que estão previstas, incluímos também um suporte de manutenção com a entidade construtora nos termos do contrato, que permitam que por 3 anos tenhamos essa cobertura. Igualmente, na planificação orçamental do nosso departamento ministerial, tivemos o cuidado de elevar o CISP como um instituto público. E, como instituto público, ela tem também dotação financeira para permitir a manutenção destes equipamentos que tem não só de Cabinda, mas também um pouco por todo o país. Com o Centro Integrado de Segurança Pública de Cabinda, o país passa a contar agora com 5 centros, uma plataforma de elevada importância para a partilha de informações e celeridade no atendimento das ocorrências de segurança pública. 111 é o novo número para todo tipo de emergências na província de Cabinda. Um serviço que, segundo as autoridades, vai devolver à população daquela região do país o sentimento de segurança e tranquilidade. São mais de 150 câmaras de vigilância pela província de Cabinda que serão monitorizadas pelo novo CISP, inaugurado nesta terça-feira. Situado no bairro do Tiso, o novo Centro Tecnológico Auxiliar dos Órgãos de Segurança da província de Cabinda dispõe de uma sala de controlo de comando com serviços de videovigilância, análise e inteligência, centro de dados, multimédia, sistemas integrados de resposta a emergências e um serviço unificado de atendimento de emergência. Para o líder tradicional do Tiso, o investimento vem devolver o sentimento de segurança aos munícipes da província, de modo geral. Sim, creio eu que agora vai ser diferente, porque com essa infraestrutura a situação de segurança na localidade do Tiso vai melhorar, porque em qualquer eventualidade que houver, nós já temos onde recorrer o mais rápido possível. Mesmo até não recorrer, porque eles têm as suas câmeras de vigilância e conseguem observar tudo e na hora vão responder. Pela província de Cabinda estão colocadas mais de 150 câmaras de vigilância de alta tecnologia. O comissário Adulcínio Lutucuta explica as valências dos equipamentos. A nível da província de Cabinda estão montadas 184 câmaras com várias valências. Temos câmaras de reconhecimento facial, câmaras de reconhecimento de matrículas de viaturas, câmaras com sistemas próprios para a proteção dos objetivos econômicos e estratégicos do Estado, um conjunto de câmaras que vão auxiliar todos os órgãos de segurança pública, todas as especialidades. O CISP tem 5 áreas, tem áreas que dão apoio operativo e áreas que dão apoio instrumental. Por sua vez, a governadora de Cabinda, Susana Abreu, avançou que o CISP vem agregar valor à província que dirige. Estamos
bem servidos e vamos também no que toca à dinamização das nossas fronteiras. Obviamente que depois do CISP e conectado com outros programas e outros programas também que virão, então vamos ter aqui essa robustez de segurança criada na nossa província e pelas particularidades da província. Este empreendimento, este equipamento é um equipamento muito bem-vindo. Nós estamos muito gratos. 9 meses foi o tempo que levou a construção do CISP Cabinda, inaugurado pelo Ministro do Interior, Manuel Homem, no quadro das celebrações dos 50 anos de independência. Foi inaugurada hoje a primeira casa de passagem para pacientes oncológicos em Luanda. Denominada Lar da Esperança, a instituição prevê receber mensalmente mais de 40 pacientes. Segundo a diretora da Liga Angolana contra o Cancro, os pacientes começam a ser atendidos a partir do dia 1 de janeiro próximo. A falta de casas de passagem para pacientes oncológicos em algumas províncias do país obriga a que muitos deles passem por dificuldades para se manterem no local de tratamento, seja em Luanda, seja noutras províncias, como é o caso de Patrícia, que aos 29 anos trava uma luta contra o cancro da mama e que, por falta de condições financeiras, não consegue deslocar-se do Mochico para Luanda. Mesmo você tem essa doença que você tem, já é grave, se você não operar mesmo rápido, vais morrer, vais deixar teus filhos. Então eu não quero deixar meus filhos, porque meus filhos ainda são pequenos. Peço ajuda o governador do Mochico, que para me ajudar só essa minha situação. Não consigo mais com essas dores, me ajudam só. Uma vez detectada a patologia, o desafio passa pelo tratamento. Nós temos espaço limitado. Muitos doentes estão lá 2, 3 meses, o tratamento já acabou, mas não temos por onde lhe mandar. Que ele veio do Cubango, veio do Quando, veio de Mochico Leste, não conseguimos lhe mandar de volta porque tem que voltar dentro de 15 dias. Portanto, isto aqui é uma solução. Com vista a resolver este problema, a Liga Angolana contra o Cancro, em parceria com várias empresas privadas, inauguraram nesta terça-feira a primeira casa de passagem para pacientes em tratamento oncológico, denominada Lar da Esperança. Identificamos a fuga ao tratamento como um dos problemas para a resposta após o diagnóstico e tratamento. Daí termos então criado este projeto de construirmos de raiz esta casa de acolhimento que vai poder receber pacientes em várias fases do tratamento. Com uma casa como esta, de passagem, nós estaremos aqui a garantir que vários pacientes a nível nacional que sofrem dessa patologia possam vir para Luanda e possam ser tratados em Luanda. A partir de 1 de janeiro do próximo ano, a casa vai receber os primeiros pacientes. Vamos começar nesta primeira fase com 16 camas, das quais Luzimira João destacou a necessidade da descentralização dos serviços e garantiu que a instituição contará com uma equipa de enfermagem fixa. Teremos uma equipe de enfermagem que trabalhará permanentemente 24/24 horas e estamos a contar também aqui com o suporte do Hospital Geral do Zango para as emergências. A casa de acolhimento é composta por 3 quartos, 2 casas de banho, uma sala e uma cozinha. A arquiteta do projeto fala das valências da residência. Houve necessidade de fazer as adaptações arquitetônicas no interior do projeto, sendo que é uma casa que vai ser usada por utentes que estarão expostos a um tratamento de cancro da mama, nomeadamente a quimioterapia, e que nesta fase ficam mais debilitados. Então havia ou há necessidade de termos a casa adaptada às suas necessidades. A Liga Angolana contra o Cancro congrega aproximadamente 400 doentes oncológicos. O desconhecimento de doenças cancerígenas é apontado por muitos especialistas como um dos principais fatores que contribuem para o tratamento tardio de pacientes oncológicos. O atraso na detenção do cancro e no início do tratamento tem levado ao aumento da taxa de tumores diagnosticados em estágios mais avançados, informou o diretor-geral do Instituto Angolano de Controlo do Cancro, Fernando Miguel. Cerca de 85% dos pacientes que nos chegam em estadio muito avançado, em que pouco ou nada podemos fazer para ajudar. E isso é que nós queremos inverter. O desconhecimento é apontado como fator que contribui
para este problema. Na verdade, nunca procurei fazer uma consulta de rotina porque aparentemente me sinto bem, né? Eu acho que o maior problema não é dos centros, o maior problema é o povo tomar consciência da existência da doença. O especialista afirma que algumas doenças cancerígenas são preveníveis e apontou 2 delas. Como o câncer da mama, recomenda-se que as mulheres, uma vez por mês, uma semana depois do período menstrual, devem palpar as suas mamas. O câncer do colo do útero, que também ocorre nas mulheres, as mulheres, depois do início da vida sexual ativa, devem fazer pelo menos uma vez por ano um exame chamado Papa Nicolau. Esse previne o câncer do colo do útero, pode ser diagnosticado precocemente, quando começam aquelas alterações que ainda não se converteram em câncer. Dados da OMS indicam que nos próximos 15 e 20 anos o cancro vai duplicar nos países em desenvolvimento, grupo de que Angola faz parte. Valorização das línguas nacionais. Novos passos. Em destaque. Para ver daqui a pouco, com o objetivo de avaliar e reforçar o compromisso das instituições públicas e privadas no combate à corrupção e sensibilizar a sociedade para a importância da integridade, a Inspeção-Geral da Administração do Estado, IGAI, realizou nesta terça-feira um encontro de reflexão alusivo ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, que hoje se assinala. O combate à corrupção em Angola é uma prioridade do governo, com a Inspeção-Geral da Administração do Estado e que recuperou somas avultadas em Kwanza em dívidas internas. O governo angolano adotou medidas de políticas públicas para a prevenção, detenção e repressão da corrupção, segundo João Pinto, inspetor-geral da IGAI. Dizer que a partir de 2017 o presidente João Lourenço olhou para as questões da corrupção como um problema sério e, em plena campanha eleitoral, disse, e todos ouviram, por força do programa do seu governo, melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. E disse que iria salgar a gasosa, usando uma metáfora para dizer que o funcionário público não devia receber benefícios que resultam da sua atividade, que não sejam salário ou os subsídios que tenha direito. Quis alertar a todos nós, servidores públicos, para que, enquanto servidores públicos, não olhássemos para o Estado como o local para o enriquecimento ilícito. 9 de dezembro, data em que o mundo assinala o Dia Internacional contra a Corrupção, a Inspeção-Geral da Administração do Estado, IGAI, promoveu em Luanda um encontro de reflexão sobre a Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção. O evento teve como objetivo reforçar o compromisso das instituições públicas e privadas no combate à corrupção, sensibilizar a sociedade para a importância da integridade, transparência e boa governação. Seria bom que não existissem cobranças que, quando aferidas pela auditoria ou pela inteligência, não se constatasse que estão a cobrar o Estado coisas que já foram pagas ou dívidas que não existem. E isto, claro, ficamos satisfeitos porque poupar mais de 80 mil milhões ou mais de quase 80 milhões de dólares é muito dinheiro. É muito dinheiro para o OGE, para a educação, para a saúde ou para as áreas que teriam certificado quando o Estado já tinha cumprido o seu dever. Devemos ter aquela voz que nos diz não faça isso, ouvi-la, ou a lei que nos proíbe, sob pena de, se somos promovidos pelo conhecimento ou pela profissão, pela confiança, podemos perder a credibilidade. Mas também a ética deve ser aplicada em tudo. Quem acusa ou quem alimenta ou comunica deve exercer a deontologia ou a ética no sentido de
não imputar, não levantar suspeições sobre atos que não conhece. Se não tem certeza, é melhor reservar-se. O combate à corrupção é um dever coletivo e contínuo, essencial para o desenvolvimento sustentável e a confiança nas instituições. A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros analisou nesta terça-feira em Luanda a nova proposta de lei de línguas de Angola, um diploma considerado estratégico para a valorização das línguas nacionais e para o fortalecimento da identidade e unidade cultural do país. A reunião, que decorreu sob orientação da Ministra de Estado para a área social, Maria do Rosário Bragança, apreciou também diplomas ligados à Estratégia Nacional da Biodiversidade 2025-2030. A 10ª reunião ordinária da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, orientada pela Ministra de Estado para a área social, Maria do Rosário Bragança, colocou no centro da agenda a proposta de lei de línguas de Angola, que passa agora para a apreciação do Conselho de Ministros. O documento estabelece os princípios, regras e normas de uso, promoção e salvaguarda das línguas nacionais, reforçando o seu papel nos setores da educação, comunicação, vida social e valorização dos saberes tradicionais. O diretor do Instituto de Línguas Nacionais, José Pedro, destacou que a iniciativa representa um reconhecimento oficial e estruturante das línguas nacionais como património vivo e fundamental do país. O mais importante aqui é saber que as várias línguas que coexistem no território nacional terão todas elas o seu papel no desenvolvimento do país. O que nós temos discutido, e a razão da lei, é que essas línguas participem também do processo de desenvolvimento. Que essas línguas sejam um fator de unidade nacional, sejam um fator de coesão social e que não sejam, digamos, motivos de divisão. De acordo ainda com o diretor, a futura lei pretende proteger a diversidade linguística, consolidar a identidade nacional e promover um ambiente de pluralismo linguístico e cultural alinhado aos valores civilizacionais angolanos. Portanto, sempre que tivemos que falar de línguas de Angola, é justamente desse ponto de vista. Língua portuguesa, língua coiçã, línguas vatua e línguas banto. Aí temos a cobertura do país. Sem esquecer a língua gestual angolana e o sistema de braille. Portanto, se espera, em primeiro lugar, é um reconhecimento, não é, oficial das línguas que coabitam em Angola. Por outro lado, é dar o direito aos angolanos, não é, de poderem contar com as suas línguas maternas nos vários domínios da vida nacional. Além da lei Cidade 2025-2030 e ao Plano de Conservação da Girafa, documentos que orientam políticas públicas de gestão sustentável dos recursos naturais. Os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e crianças teve início no passado mês de novembro e termina nesta quarta-feira. No programa promovido pelo Gabinete de Ação Social do Governo Provincial de Luanda, o município de Ojenda foi escolhido para acolher o último dia de atividade. O Governo de Luanda, por intermédio do Gabinete de Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, mobilizou a população para aderir à campanha e partilhar informações sobre a violência baseada no gênero. Neste penúltimo dia de campanha, o Gabinete de Ação Social de Luanda escolheu o município de Ojenda para então levar a informação à população sobre a violência baseada no gênero. Foram 16 dias de ativismo, 16 dias com imensas atividades nos 16 municípios da província de Luanda, desde campanhas de sensibilização, palestras, seminários e hoje vamos culminar com uma caminhada de sensivelmente de 500 metros para a distribuição de panfletos, onde constam os instrumentos legais de prevenção contra a violência doméstica e também falar um bocadinho com
os nossos munícipes e mostrar a eles que existem leis que protegem as pessoas contra a violência doméstica e também sensibilizá-los no sentido de todos nós contribuímos de forma a diminuirmos o índice de violência a nível do nosso município e não só, a nível também da província de Luanda. O administrador não avançou números concretos sobre as estatísticas de casos de violência no município de hoje ainda. O Eduardo explicou que de janeiro a novembro foram registrados 312 casos de abuso sexual. De janeiro a novembro, abuso sexual. Dos casos denunciados nos nossos serviços de ação social municipal, o INAC provincial, através da linha OSOS no próprio gabinete provincial, foram de 312. Mas tem vários tipos do abuso sexual. Tem abusos com penetração e sem penetração, mas nós consideramos todo abuso. Desde que ultrapassam as zonas do semáforo do corpus definidas para não tocar, nós consideramos abusos e essas pessoas têm sido responsabilizadas conforme a lei. A província de Luanda registrou de janeiro a novembro um total de 1.700 casos de violência doméstica. Na província de Luanda, de janeiro a novembro, temos cerca de 1.779 casos de violência doméstica. Os casos mais altos têm a ver com a fuga à paternidade e a exploração de menores, a mendicidade e o trabalho infantil. Falar de forma aberta foi o objetivo desta campanha, onde juntaram-se mulheres da Polícia Nacional e sociedade civil. Estamos aqui a terminar os 16 dias de ativismo no sentido de mobilizarmos as famílias para que tenham conhecimento da lei e que, quando se sentirem abusadas, irem para a polícia para que então a lei se faça sentir. Eu estou satisfeito com esta notificação que o governo provincial convidou as entidades sociais para podermos fazermos esse combate contra a violência doméstica. Muito importante porque nós vamos sensibilizar a nossa população à luta contra a violência doméstica, que reside dentro das nossas famílias e dentro das pessoas mais próximas das nossas pessoas, principalmente a violência contra menores. A diretora do Gabinete de Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, Eduardo André, fez um resumo do que foram os 16 dias de ativismo. Estamos aqui hoje a fazer um encerramento dos 16 dias de ativismo. É uma atividade que teve início no dia 25 de novembro e que termina amanhã, dia 10, mas nós antecedemos-nos. Por quê? Porque a campanha começa no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e termina no Dia dos Direitos Humanos. Sabemos que a violência doméstica é um mal que assola as famílias angolanas, especialmente as famílias luandenses. Portanto, não podíamos deixar em alheio esta situação. Fomos trabalhando nestes 16 dias de ativismo com várias atividades a nível local, a nível provincial. Houve debates radiofônicos, palestras nas escolas, nas igrejas e hoje então vamos terminar com esta mega campanha de sensibilização. Até o dia 10 de dezembro, o mundo se une para reforçar o combate às agressões contra meninas e mulheres no marco da campanha global 16 dias de ativismo pelo fim da violência de gênero, iniciada em 25 de novembro. Um aviso divulgado nesta terça-feira pela Inspeção-Geral do Trabalho dá conta que as empresas que insistirem em não pagar o subsídio de Natal arriscam-se a uma multa de 14 a 17 vezes o salário médio praticado na empresa. São muitas as empresas em Angola que teimam em não pagar o subsídio de Natal aos seus trabalhadores. Segundo a Inspeção-Geral do Trabalho, a empresa que for detectada nesta condição arrisca-se a pagar uma multa de 14 a 17 vezes do salário médio da instituição. O aviso é do Inspetor-Geral Adjunto do Trabalho, Leandro Cardoso. As empresas que exercem a sua atividade comercial na República de Angola, à luz da Lei Geral do Trabalho, têm a obrigação, nos termos do artigo 238, de pagar, no mínimo,
50% do salário base a título de subsídio de férias, 50% do salário base a título de gratificação de Natal a todos os trabalhadores. Aquelas empresas que não cumprirem com o disposto no artigo 238 da Lei Geral do Trabalho incorrem numa moldura de 14 a 17 vezes o salário médio praticado na empresa. Leandro Cardoso falava à imprensa nesta terça-feira no final de uma campanha inspectiva sobre o salário justo. Relativamente ao atual salário mínimo nacional, o segundo homem forte da Inspeção-Geral do Trabalho avançou que há muitas empresas a pagarem abaixo do salário mínimo nacional. Nacional, o balanço é positivo, embora muitas empresas ainda pagam abaixo daquilo que é o mínimo nacional. Aliás, foi por esta razão que a Inspeção-Geral do Trabalho, preocupado com os dados que têm sido fornecido pelos serviços provinciais da Inspeção-Geral do Trabalho a nível nacional, gizou um plano estratégico para colmatar esta situação. No caso, repor a normalidade aí onde aqueles empregadores ainda insistem no pagamento do salário abaixo do mínimo nacional. Segundo o responsável, desde o passado dia 18 de novembro, que iniciou a campanha de inspeção Salário Justo a nível nacional, até a presente data, foram detectadas 500 infrações. Temos um número superior a 500 empresas que ainda praticam um salário abaixo do mínimo nacional. E quando falamos do número superior a 500, estamos a falar do número de infrações que foram constatadas até aqui pelos inspetores de trabalho a quando das suas atividades inspectivas. Por exemplo, no shopping Roger Renda, o primeiro ponto onde a Inspeção-Geral do Trabalho começou a sua jornada inspectiva, entre os vários casos encontrou a empresa Bandiu, que paga abaixo do salário mínimo nacional. O responsável alega que não consegue pagar o atual salário mínimo exigido por lei. Nesse momento estão pagando 75 mil conjas. Nesse momento nossa empresa, na verdade, é nova ainda, não conseguiram pagar aquele valor de 100 mil conjas. Apartamento nós não sabia disso, essa informação nós não sabíamos. A atividade inspectiva que a IGT leva a cabo em todo o país tem como objetivo sensibilizar entidades empregadoras a cumprirem com a nova Lei Geral do Trabalho. Com a aproximação da quadra festiva, cresce a movimentação nos mercados e centros comerciais. Com ela, aumenta também as queixas dos consumidores nesta época. A subida de preços e a venda de produtos fora do prazo de validade têm sido os casos mais frequentes. A questão é que alguns sabem onde recorrer e outros nem por isso. Chegou a quadra festiva, aquela altura do ano em que o consumo acelera, os bolsos abrem com mais facilidade e os comerciantes atentos colocam tudo à disposição, até o que já devia estar fora das prateleiras. Na euforia das compras, há um risco que ronda os consumidores: aumento de preços de forma desordenada ou inflação e produtos fora de validade. Nesta fase, comprar alimento, eletrodomésticos ou adornos para o lar costumam a ser visíveis. Cristina e Brunildo não escaparam de episódios enganosos em véspera de Natal. Já passei por isso uma vez, ia comprar caixa de bolacha, acho que é Hipopó, uma marca dessa de género, numa quadra festiva já passada, e o produto estava expirado, só que ao fazer a compra não havia notado, só consegui notar que o produto estava expirado depois de chegar em casa. Mas pela distância de onde eu comprei e de onde eu residia, já não tive possibilidade de poder fazer a troca. Eu cheguei de comprar, pagar um armário que estava no valor de 85 mil kwanzas. Eram de 3 portas, mas quando o senhor mandou para minha casa, não era de 3 portas, ele entregou-me o de 2 portas. 2 dias depois eu vim reclamar, fazer a reclamação, ele não aceitou entregar o outro. O silêncio torna-se preocupante. Há quem não reclame por falta de informação, medo ou simplesmente por achar que não vale a pena.
discutimos um bocadinho, mas como ele é uma pessoa que eu conheço, eu deixei assim, procurei evitar as coisas, para não ter que chegar mais distante, procurei evitar as coisas. Infelizmente, por não ter noção de onde recorrer, o caso acabou por ficar desse jeito mesmo. Acabei ficando com as bolachas, mas não consegui consumir porque a data de validade já estava caducada. O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, INADEC, alerta: o consumidor tem direitos e não deve hesitar em usá-los, segundo refere José Vunge, consultor jurídico deste órgão. Antes de adquirirmos um produto, principalmente nessas quadras festivas, nós temos que ter cuidado a algumas práticas. O consumidor tem que saber primeiro, na verdade, o que é uma especulação de preço, porque nem toda alteração do preço é uma especulação, mas aquelas alterações injustificáveis, aquelas alterações que ultrapassam a lógica, já há indícios de especulação. Então o consumidor deve certamente fazer a sua reclamação aos órgãos competentes, certamente o INADEC é um deles, e estes sim, através dos seus especialistas, vão conseguir verificar se essa alteração vai ser uma especulação de preço ou não. E há uma coisa boa que o nosso ordenamento jurídico traz. Quanto à aquisição de produtos fora do prazo ou em mau estado de conservação comercializado nesta fase, o especialista apela para maior fiscalização por parte do consumidor. Ao de congelamento e descongelamento, porque nós sabemos que há aqui operadores comerciais que vendem frescos, que o produto congela, descongela durante tanto tempo, que depois ele perde as suas propriedades. Então devemos controlar isto. A caducidade do produto é o principal fator que torna ele impróprio para o consumo. Quem tem domínio da matéria e sabe onde se dirigir, realça que é necessário que as instituições competentes atuem. Aperta-se mais pela fiscalização. A ANIESA precisa ter muitos cuidados sobre isso, a sociedade em geral, o pessoal em si, porque normalmente as vendedoras, quando tendem a vender produtos aspirados, elas querem vender num preço mais barato. Então, barato custa caro, não vamos recorrer na coisa barata, não sei o quê. Devemos mesmo ter muito cuidado, ver os prazos, em si, todo o cuidado é pouco. Para a quadra festiva e na agitação das ruas que se verifica neste período, o que os consumidores esperam é que o espírito natalício não venha com sabor a produto estragado. E não adianta eu vender a coisa estragada no cliente e o meu cliente não regressar. Eu preciso do cliente, então tenho que lhe vender uma boa coisa para o cliente também voltar mais. Porque é uma pessoa que está me trazendo dinheiro e eu tenho que dar bom artigo no cliente para o cliente também voltar mais. É tempo para a primeira paragem no Girassol Jornal. O desporto entra em campo. No regresso. Até já. O alto comando militar que tomou o poder na Guiné-Bissau ameaça fechar órgãos de comunicação que difundirem notícias sobre o apelo à desobediência. É um dos assuntos para ver no Compacto Internacional. O alto comando militar que tomou o poder na Guiné-Bissau ameaça fechar qualquer órgão de comunicação social no país que difundir notícias sobre o apelo à desobediência civil que tem sido lançado por organizações. A ameaça do alto comando militar para a restauração da segurança nacional e ordem pública consta de um comunicado difundido em Bissau. No documento, o alto comando informa que, devido ao golpe de Estado, algumas normas da Constituição da República estão suspensas e substituídas pela Carta de Transição Política, que, entre outros, restringe certas manifestações dos cidadãos. São categoricamente proibidas ações que incentivem a desordem e o vandalismo no país durante os 12 meses de vigência da transição. O Papa defendeu nesta terça-feira a necessidade de continuar o diálogo para alcançar urgentemente uma paz justa e duradoura na Ucrânia durante uma audiência com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Roma. Em comunicado, o Vaticano indica que Leão XIV recebeu na manhã desta terça-feira Zelensky em audiência na sua residência em Castel Gandolfo, perto da capital italiana. E aponta que durante as cordiais conversas que se concentraram na guerra na Ucrânia, o Santo Padre reiterou a necessidade de continuar o diálogo e expressou o seu desejo urgente de que as atuais iniciativas diplomáticas conduzam a uma paz justa e duradoura. Além disso, foram também discutidas as questões dos prisioneiros de guerra e a necessidade de garantir o regresso das crianças ucranianas às suas famílias, completa o comunicado da Santa Sé. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio pediu o fim imediato das hostilidades entre a Tailândia e Camboja após confrontos na fronteira, apesar do acordo de paz de outubro.
O apelo surge depois dos dois Estados se terem acusado mutuamente de violar o cessar-fogo acordado após confrontos no verão, reacendendo a escalada iniciada em julho. Os mais recentes incidentes fizeram pelo menos 10 mortos e dezenas de feridos em ambos os países, num contexto de aumento de violência, depois de as forças tailandesas terem atacado posições cambojanas no fim de semana, na sequência da morte de um soldado tailandês atribuída às tropas do país vizinho. Girabola, jogos da jornada 10. Em destaque. E já estamos na página desportiva. A Federação Angolana de Futebol esclareceu nesta segunda-feira, por meio de um comunicado oficial, os motivos que levaram à suspensão temporária do Girabola, que será interrompido hoje após o jogo Sagrada Petro. Segundo a FAF, a decisão está ligada aos compromissos da Seleção Nacional na preparação para o Campeonato Africano das Nações CAN 2025, cuja data foi reajustada devido à realização do Mundial de Clubes da FIFA, agendado para junho e julho do próximo ano. A mudança obrigou a CAF a antecipar o CAN, impossibilitando que este coincidisse com a pausa habitual dos campeonatos nacionais. No documento, a Federação realça que o calendário do Girabola deve estar sempre alinhado com os calendários internacionais da FIFA, CAF e COSAFA. Além disso, sublinha que qualquer interrupção do campeonato só pode ser determinada pela direção da FAF. A suspensão é considerada uma medida necessária para garantir a verdade desportiva, a qualidade organizativa e os cumprimentos das normas regulamentares. A FAF promete divulgar um novo calendário assim que todas as condições estiverem reunidas para a retoma da prova. Por fim, a Federação Angolana de Futebol apelou à máxima compreensão de todos os clubes, associações provinciais, atletas, equipas técnicas, parceiros e do público em geral, reiterando o respeito e a consideração por todos os agentes desportivos. A seleção angolana sénior feminina de handebol terminou na 10ª posição a sua participação na 27ª edição do Mundial da modalidade, que decorre na Alemanha e nos Países Baixos. A jornada 10 do Girabola produziu um total de 12 golos, com destaque para a partida Bravos-Inter, com 3 golos. Lá se foi mais uma jornada da maior prova futebolística do país, o Girabola, com grande destaque para o depois da derrota do Recreativo do Libolo por 1-0 frente ao Ilhat de Benguela no estádio de Dombaca. Petro e Recreativo do Libolo, ambos têm 21 pontos e o terceiro colocado, 1º de agosto, somou 20 após bater o São Salvador por 2-0. Duelo disputado no Fransandalo, em Luanda. O Interclube começa a ver a sua situação no Girabola ficar mais complicada. Desceu para a zona vermelha. Ocupa agora a 14ª posição com 10 pontos, e isso depois de perder mais uma vez, frente ao Bravos do Maqui por 2-1. O Gelson, 16º e último colocado, voltou a consentir uma derrota em casa, frente à Académica do Lubito por 1-0. Noutros resultados, o Sagrada Esperança empatou a 1-0 frente ao Cabo Escorpo do Palanca, o Desportivo da Huila perdeu frente ao Luanda City por 1-0 e o 1º de Maio bateu o Desportivo da Lunda Sul por 1-0 igualmente. Ao todo, tivemos 12 golos apontados na 10ª jornada. Agora, o avançado do Petro de Luanda, Tiago Reis, com Quintas do Libolo, estão na disputa e a liderar a lista de melhores marcadores do campeonato. Ambos somam 5 tentos. É tempo para mais uma pausa no Girassol Jornal. Volte connosco. Até já.
A nova presidente do grupo parlamentar da UNITA, Navita Ngolo, disse que as novas funções que a partir de agora assume não representam uma ruptura, mas sim a continuidade do reforço da missão coletiva que se reveste na defesa rigorosa da democracia, cidadania e do futuro de Angola. Falando à margem da cerimónia de tomada de posse, a também deputada da Assembleia Nacional referiu que um dos desafios da sua vigência estará assente no reforço da fiscalização das ações do Executivo. Já está em funções a nova presidente do grupo parlamentar da UNITA, a deputada Navita Ngolo, que nesta terça-feira recebeu a pasta do seu antecessor, Liberty Chiaka. Durante o seu discurso na cerimónia de troca de pastas, a militante do maior partido da oposição em Angola disse que as novas funções que a partir de agora assume não representam uma ruptura, mas sim continuidade do reforço da missão coletiva que se reveste na defesa intransigente da democracia, cidadania e do futuro de Angola. A passação de pastas que hoje testemunhamos não representa uma ruptura, mas sim continuidade, renovação e reforço da missão coletiva que assumimos perante o povo angolano. Reafirmamos, por isso, o compromisso desta nova liderança com a unidade do grupo parlamentar, a transparência na gestão, o rigor legislativo, o diálogo responsável e a defesa intransigente da democracia, da cidadania e do futuro de Angola. E à margem da cerimónia de tomada de posse, a presidente do grupo parlamentar da UNITA sinalizou que um dos desafios de sua liderança estará assente no reforço da fiscalização das ações do Executivo com vista à criação de políticas públicas eficazes que vão de encontro à melhoria das condições de vida da população. Como sabe, o grupo parlamentar da UNITA é uma instituição que tem um plano estratégico, um programa. Portanto, nós vamos continuar na senda de cada vez mais representar o cidadão angolano que nos elegeu, também continuar a forçar o Parlamento a ser cada vez mais fiscalizador das ações do Executivo para que as políticas públicas de facto impactem na mudança, na melhoria das condições de vida dos cidadãos e também continuarmos a propor leis ao Parlamento que respondam às expectativas, aos anseios dos cidadãos e, sobretudo, também sejam leis que impactam realmente na vida dos angolanos. E o então presidente do grupo parlamentar dos Maninhos, Liberty Chiaka, disse que o apoio institucional de sua organização partidária foi determinante para o êxito das responsabilidades anteriores, sendo que para esta os desafios passam pela institucionalização das autarquias locais e o aprimoramento interno para as eleições gerais de 2027. Foi importante a colaboração, foi importante o envolvimento, foi importante a participação, a determinação de todos para que pudéssemos cumprir com os objetivos que foram fixados pela direção da UNITA para o mandato que cumprimos sob a liderança do engenheiro Alberto Costa Júnior. É um momento de alguma emoção também, portanto foram 6 longos anos de vivências. Assumimos agora novos desafios e aqui coloco o maior desafio. Passa pela institucionalização efetiva das autarquias locais, mas o desafio de realizarmos eleições gerais em 2027. Diríamos que são os 2 grandes desafios que nós vamos assumir enquanto secretário-geral da UNITA. Navita Ngolo, a nova presidente do grupo parlamentar da UNITA. Quem a conhece diz tratar-se de uma mulher jovem e destemida, cujas capacidades a deverão tornar numa grande líder com créditos firmados, quer a nível do seu partido, como na sociedade angolana. Albertina Navemba Ngolo, mais conhecida por Navita Ngolo, torna-se na segunda mulher a assumir a liderança do grupo parlamentar da UNITA. Nascida a 23 de dezembro de 1977, a parlamentar é filha do general e político Eugênio Mano Vacola e de Teresa Rosália Chitunda. Navita Ngolo é licenciada em Economia e Gestão pela Universidade Católica de Angola, sendo que de 2007 a 2012 trabalhou como secretária adjunta do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas.
É deputada do Partido Galo Negro pelo Círculo Eleitoral Nacional desde 28 de setembro de 2017, tendo sido designada para a Comissão de Economia e Finanças na Assembleia Nacional e eleita entre os militantes da UNITA como a segunda vice-presidente da bancada parlamentar. Navita Ngolo, que também já foi secretária-geral adjunta da Jura de 2010 a 2014, tem como lema de vida não desistir, apesar dos obstáculos que fazem parte da dialética de vida, seguir em frente em busca dos objetivos. Amélia Judite Ernesto é a segunda secretária da mesa da Assembleia Nacional e descreve a mais nova presidente do grupo parlamentar da UNITA como uma mulher jovem e com capacidades que a deverão transformar numa grande líder com créditos firmados, quer a nível da política interna, como na sociedade angolana. Dizer que a Navita Ngolo, para além de ser mulher, ela é jovem. Eu penso que a este mix, se permitem, de uma mulher, mas acima de tudo jovem. E o que nós esperamos, o que eu espero particularmente, é aquela garra. Porque as mulheres podem, as mulheres são capazes. É uma questão de oportunidade. Lhe foi dada a oportunidade e eu tenho a plena convicção que a Navita Ngolo vai pôr as suas credenciais para poder contribuir para esta grande obra e, em particular, para o grupo parlamentar da UNITA. É uma líder, é uma estudiosa, é uma acadêmica, mas, acima de tudo, alguém amiga das suas amigas, amigo dos seus amigos, alguém também socialmente bem posicionado na nossa sociedade. Por sua vez, a vice-presidente da UNITA, Arlete Chimbinda, diz estar regozijada com a ascensão de Navita Ngolo. Olho para essa questão com muito regozijo, porque trata-se de uma mulher jovem, por sinal, que assume funções de alta responsabilidade, para as quais até ela já tem uma certa experiência, porque ela foi vice-presidente do grupo parlamentar, portanto não é novata nessas lides, e eu só posso regozijar-me com essa ascensão desta jovem para essas funções. Portanto, tudo o que eu posso dizer é que eu desejo que ela tenha muitos êxitos e, de resto, cá estamos todas nós para suportá-la, para apoiá-la e para fazer com que o trabalho dela decorra da melhor maneira possível e consiga levar o grupo parlamentar a níveis muito altos do seu desempenho em termos de representação do povo angolano. Navita Ngolo, que completará 48 anos a 23 deste mês, tem como prioridade em tempos livres a leitura e o desporto, não deixando de parte a apreciação de músicas gospel. Participantes no Girassol Debate desta segunda-feira defenderam a alteração do modelo de indicação dos juízes conselheiros presidentes dos tribunais superiores. O assunto dominou o debate que analisou a morosidade da justiça versus excesso de prisão preventiva em Angola. Na maioria das situações, a morosidade processual da justiça resulta na violação de direitos no prolongamento indevido de prisões preventivas, o que compromete os direitos fundamentais. De acordo com a advogada Solange Kwanza, o modelo usado para a nomeação dos juízes conselheiros dos tribunais superiores belisca o princípio da independência de poderes. Há uma interferência direta do poder político ou executivo, se preferirmos, naquilo que é a própria administração da justiça. Então, a meu ver, esta é uma questão que ainda precisa de ser muito discutida e precisamos de chegar nesta independência plena do Poder Judicial. E porque assim, desta forma como está agora, não há independência. Não se fala em independência quando há interferência. O jurista e analista político Mário Aragão diz não acreditar em interferência política no sistema de justiça. É preciso dizer que não há interferência política. Eu tenho estado a dizer nos debates onde eu vou. Se houvesse interferência política no setor judicial, nós não poderíamos ter o tempo que ficou no Tribunal Supremo o venerando juiz conselheiro João Leonardo. O presidente da Associação dos Juízes de Angola, Ismael Silva, contraria a posição do analista político. Para o magistrado judicial,
é a altura de ser revisto o modelo imposto pela Constituição até agora. O apartheid era legal. Isso não quer dizer que o que é legal é o melhor. Nesse momento, discute-se alguns modelos que eventualmente podia mitigar essa interferência, que era a possibilidade de se criar um regime de presidência rotativa dentro dos juízes do Tribunal Supremo. Ou seja, temos um juiz, reduzia-se o tempo de mandato e, posteriormente, adotava-se um regime rotativo. Imagina, 2 ou 3 anos a dirigir o tribunal e, na sequência, era substituído, levando em conta um elemento fundamental na magistratura, que é a antiguidade. Por sua vez, o jurista e advogado Nilton Kapalo admitiu que o sistema judicial ainda enfrenta uma série de desafios, daí ter sinalizado que não se faz justiça sem investimento. Os tribunais são órgãos com competência para administrar a justiça em nome do povo. Não se administra uma justiça com insuficiência de meios, com insuficiência de recursos, até porque, a nível da própria justiça, já temos mecanismo, conforme define o artigo 29º, da questão da assistência judiciária, a questão do patrocínio. Significa dizer, se existir insuficiência, o Estado tem que criar condições. E eu gostava de dizer ao Dr. Ismael, só com a arrecadação daquilo que são, por exemplo, as guias, que são as custas judiciais pagas, muitas vezes não vamos conseguir chegar. E olhando para a feitura ou a estrutura dos próprios tribunais, são quase todas idênticas. E só para termos uma nota, um dos poucos tribunais com maior número de sala dos crimes é precisamente o Tribunal da Dona Joaquina, que tem acessivelmente 7 a 8 salas do crime, quando na verdade vamos para o Tribunal da Comarca de Belas, não passa de 4 nem de 5 salas. Vamos para o Tribunal que está precisamente aqui no Golfo 2, 2 a 3 salas. E vamos precisamente para o Tribunal que está a funcionar agora que era a 15ª secção em Colibengo, nós conseguimos perceber 1 a 2 salas. Então não tem como nós darmos resposta à demanda sem que nós consigamos comatar esses problemas. Em Angola, a morosidade da justiça exige uma atuação concertada e mais investimentos para superar a desatualização estrutural e tecnológica e garantir o acesso rápido e eficaz à justiça para os cidadãos. É o resumo do Girassol Debate. E assim colocamos um ponto final neste Girassol Jornal. Obrigada pelo carinho de sempre. Boa noite. Fique em paz.